qual era a chance de um bom soldado se tornar um centurião do exército romano? Talvez para um jovem recruta que acaba de entrar em uma legião romana, ser um centurião é um sonho, ou para alguns até um objetivo de carreira. Ele poderia ter a oportunidade, como centurião, de liderar, treinar e disciplinar o seu grupo de soldados de 80 a 100 homens, chamado de centúria. Alcançar essa posição, sem dúvida, era um grande marco na vida de um legionário. Mas, quebrando um pouco as expectativas, já de cara podemos dizer que apenas ser um bom soldado no exército romano não era o suficiente para se tornar um centurião. Por que não? Vejamos algumas habilidades que um legionário precisaria ter. Primeiro de tudo, o soldado precisaria saber ler e escrever bem. É claro que no mundo de hoje isso pode não ser uma grande exigência, apesar de que no Brasil 6% da população ainda é analfabeta. Porém, no Império Romano essa era uma habilidade ainda mais rara, principalmente entre a classe mais baixa de Roma, que era onde vinha a maior parte dos legionários. E só esse primeiro pré-requisito já bloquearia a maioria dos soldados, até porque era difícil, mesmo que um soldado almejasse essa classificação, tirar tempo para aprender a ler e escrever enquanto estivesse em serviço, mas é claro que isso não era impossível. A educação precária em Roma acontecia porque a leitura e escrita, ensinadas nas escolas, não eram muito acessíveis ao público e sempre custavam muito dinheiro. Só que aqueles que podiam pagar, podiam ter seus filhos educados. E isso também significa que a maioria dos centuriões geralmente vinham da classe equestre, que era como se chamava a segunda classe mais alta de Roma. Por isso, não podemos afirmar se com todos foi assim, mas a maioria dos centuriões não vieram das fileiras dos soldados mais comuns. Os requisitos de leitura e escrita eram necessários porque os centuriões também tinham deveres administrativos. Por exemplo, era seu trabalho apresentar relatórios regulares aos seus oficiais superiores sobre o estado da sua centúria e qualquer outro assunto que fosse relevante, além de manter registros e informações logísticas ou escrever despachos para solicitações de equipamentos. Mesmo sendo líderes no campo de batalha, os centuriões muitas vezes passavam mais tempo nas tendas de comando realizando tarefas burocráticas. Então, se um bom soldado já soubesse ler e escrever, podemos dizer que ele já estava na metade do caminho para se tornar um centurião. Mas o que ele mais precisava fazer? Flávio Vegésio, que foi um escritor sobre estratégias militares que viveu no IV século d.C., citou algumas aptidões que um centurião deveria ter. Em suma, ele escreveu que o centurião deveria ser escolhido pelo seu tamanho, força, habilidade no lançamento de armas de projétil e também no uso de sua espada e do seu escudo. E isso, claro, com certeza um bom e experiente soldado iria ter. Porém, tinha mais coisas. Vegésio escreveu que o centurião também precisaria ser vigilante, moderado e mais pronto para executar as ordens que recebia do que para questioná-las. Um outro ponto é que ele tinha que ser rigoroso com sua centúria, treinando, exercitando e mantendo a devida disciplina com seus soldados. O centurião deveria também ser um bom exemplo, mesmo em coisas mais simples, como por exemplo a limpeza e a higiene pessoal. E se algum soldado tivesse problemas com isso, o centurião precisaria tomar alguma atitude a respeito. Então, apenas ser bom com a espada não era o suficiente para se tornar um centurião. Ele precisaria ser um bom líder, administrador e saber tomar decisões sob pressão. E essa habilidade não era para todos. Além de que, se formos parar para pensar um pouco, talvez nem todos quisessem esse tipo de trabalho, sendo que as legiões elas eram organizadas por coortes. Cada coorte tinha 6 centuriões. Imagine só 6 homens tendo que liderar 480 homens, mantendo eles bem vestidos, alimentados e organizados. Não era um trabalho fácil, mas é claro que eles tinham bons auxiliares para ajudar eles nisso. Os centuriões tinham também que se reportar aos tribunos. Então, se as coisas não estivessem indo muito bem com a sua centúria, ou se ele não estivesse cumprindo o seu trabalho da maneira correta, ele também seria penalizado ou até mesmo executado. Então, se um bom soldado se encaixasse nessas aptidões, ele poderia ter a grande honra de ser eleito centurião. Ele poderia ser nomeado por uma eleição, pelo Senado romano, ou promovido das fileiras,
especialmente se ele tivesse demonstrado alguma grande bravura ou qualidades de liderança em batalha. Em alguns casos, os centuriões poderiam ser nomeados diretamente pelo próprio imperador, e não pararia por aí. Além de ter um salário 4 vezes maior do que o de um soldado, se ele mantivesse um bom trabalho como centurião ao longo de sua carreira, agora ele poderia subir ainda mais na hierarquia e se tornar um tribuno, prefeito, soldado da guarda pretoriana e até, quem sabe, se tornar um membro do Senado. Mas eu também quero saber sua opinião. Você iria preferir continuar sendo um bom soldado sem ter que dar ordens a ninguém, mesmo que recebesse menos por isso e não tivesse tanto crédito pelo que fizesse? Ou, se você tivesse a oportunidade, você seria um centurião, mesmo tendo que lidar com grandes responsabilidades e tendo que responder diretamente pelos seus homens? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal.